gente volta a falar da questão envolvendo brigas, torcidas em estádios de futebol, nos arredores, essas emboscadas. Agora há pouco o Lucas Josino esteve com a gente no Bora Brasil, enquanto a gente estava, para os nossos ouvintes aqui de São Paulo, falando, né, sobre o fim do velório da Gabriela, que nesse momento passa por uma cerimônia ali ao lado da família, o corpo dela vai ser sepultado. A gente ouviu também o delegado César Saad, responsável pelas investigações aqui em São Paulo, dizendo que amanhã haverá uma reunião, especialmente com foco entre as torcidas de Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam na próxima quinta-feira. Mas a gente trouxe aqui uma discussão no ar, ao lado também do Ricardo Capriotti, em relação ao que mais pode ser feito, especialmente quando a gente olha para todo o país, com essas torcidas cruzando em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, nos jogos estaduais, nos clássicos estaduais, essas torcidas já não podem se encontrar, como vai ser assim na quinta-feira, mas podem se encontrar se forem torcidas de estados diferentes. E aí a ideia é que a gente tenha algo federal mesmo, né? Uma discussão nacional em relação a esse assunto. Por isso que está aqui conosco, aceitou conversar conosco o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luiz Ferrarese. Secretário, boa tarde, obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês e estou à disposição aqui para o diálogo. Secretário, a ideia é que o Ministério do Esporte converse com as outras secretarias, com os outros estados, para que a gente tenha uma solução ali junta, unida, com outras pastas em todo o país, para que a gente tenha procedimentos em jogos e possa evitar novas mortes no futebol? Olha, é importante frisar neste momento que cada estado hoje tem autonomia para decidir sobre a sua forma de acompanhamento dos jogos, da segurança, da movimentação de torcidas, e cada estado acaba praticando de forma diferente. Nós temos estados, inclusive, que têm clássicos com torcida única, tem estados que não. Nós temos estados que tratam esse deslocamento de torcida de formas totalmente diferentes um do outro. O que nós entendemos é que nós precisamos unificar esse debate, nacionalizar, quer dizer, federalizar esse debate, para que a gente possa ter algo como uma política de Estado, quer dizer, o Estado brasileiro, o governo brasileiro atuando em parceria com os estados, com a CBF, que tem um papel fundamental nesse debate, porque ela que se relaciona diretamente com as federações e com os clubes e com as próprias torcidas. O que nós temos acompanhado, onde teve êxito nas relações com torcidas, é que ela fez parte também de um processo de discussão. Entendemos que, nacionalizando esse debate, Ministério do Esporte, Ministério da Justiça, CBF, torcidas, a imprensa esportiva, todos envolvidos, a gente tende a encontrar uma solução. Sabemos que não é fácil, porque é um tema de muito passional, né? Envolve paixões, mas nós precisamos atacar, no nosso entendimento de governo, do presidente Lula, da ministra Ana Moser, e nós vamos agir nesse sentido. Já vimos dialogando nesse semestre todo, mas agora, com tudo que está acontecendo, tem que ser o mais breve possível. A ideia, secretário, é já levar alguma proposta? Vocês já têm alguma proposta de como formatar essa questão da política de Estado que o senhor comentou? Ou vocês ainda vão ouvir sugestões para chegar num diálogo, aprovar um projeto de lei? Qual que é a ideia? Olha, amanhã nós teremos um encontro com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Nacional, a Secretaria Nacional que cuida especificamente desse tema. Não dá para, penso eu, o próprio governo levar uma proposta pronta, porque nós temos estados como o Rio de Janeiro que já tem legislações que tratam do tema. Nós temos alguns estados que têm TAC, que é o termo de ajuste de conduta, entre torcidas e a segurança pública local. Tem torcidas organizadas e elas têm comportamentos diferentes no país. Quando eu falo torcidas organizadas, é bom frisar
que são apenas 3% das torcidas que frequentam os estádios pelo Brasil são organizadas, né? E o tema, como ele é um tema extremamente de visibilidade, porque o futebol é a paixão nacional, acaba reverberando maior quando, infelizmente, tivemos a morte da Gabriela. Mas tivemos a morte de um garoto num campo de futebol esse final de semana em Nova Iguaçu, com morte de arma de fogo, dentro de um campo de futebol na periferia. Eu quero dizer que essa questão da violência, ela é sistêmica, só que no futebol ela toma essa proporção. Agora, não dá para o governo sozinho, o governo federal sozinho, sem ouvir os entes federativos, as forças de segurança de cada estado, CBF e as próprias torcidas ter uma proposta fechada. É óbvio que temos que partir de algo. Isso nós, junto com o Ministério da Justiça, nesse termo de cooperação envolvendo a CBF, nós apresentaremos amanhã num primeiro diálogo e vamos divulgar isso e depois ampliar esse debate para os estados. Esse termo deve trazer já alguma proposta em relação a algumas medidas que já são adotadas? Porque, por exemplo, São Paulo não pode mastro em bandeirão. Torcida que quiser ir para estádio tem que levar só o pano. Não pode levar aquele pedaço de pau que é usado para balançar a bandeira. Tem estado onde não pode beber bebida alcoólica nem no estádio e nem do lado de fora, no entorno. É o caso do Rio de Janeiro. Vocês aí no Ministério do Esporte concordam com essas medidas? Vão apresentar alguma coisa já alinhada com isso? Não, de imediato não. Tem estados, inclusive, que tem torcida única para clássicos. Sim. Né? Tem outros que não. Nós não levaremos uma proposta fechada, porque entendemos, claro, temos pensamentos em algumas questões, mas não dá para levar com uma proposta fechada, porque é saudável que a CBF, com seus entes federativos, que são as federações e seus clubes, tem opinião e a gente precisa respeitar. E as próprias forças de segurança de cada estado também têm o que dizer. Então, de primeiro momento, nós vamos instalar, sim, esse comitê de trabalho, esse GT de trabalho, e entendemos que o que foi citado aqui envolvendo o CBF e os outros ministérios são extremamente importantes, mas nós não levaremos um documento fechado de propostas. Criaremos o GT e, a partir daí, o mais breve possível, ouvindo quem está envolvido nesse processo, é que nós apresentaremos não soluções, mas propostas de encaminhamentos para buscar as soluções. Esse é o entendimento inicial. Você está aqui, então, por enquanto, não vai ter nenhuma proposta. É mais ali um chamamento para que a CBF colabore e também participe desse processo para aumentar a segurança? É isso, perfeito. Tá. É porque o próprio governo do estado, quer dizer, o governo federal, uma vez que os estados têm autonomia sobre essa questão, nós não podemos legislar sobre o estado nessa questão, a não ser que a gente tenha lei aprovadas que garanta essa federalização do debate. Então, necessário se faz ouvir e aí ter propostas de encaminhamentos para se tornar lei, aí o estado tem a sua força necessária para isso. Por isso que é fundamental a presença dos estados, de outros ministérios e a CBF, porque ela que organiza, ela que tem o controle da movimentação pelo país. E você citou algo muito importante. Dias de clássico pelo Brasil, existe uma grande movimentação pelo país das torcidas. E nós não temos uma legislação federal para a própria Polícia Rodoviária Federal o agir e como agir em cada estado, né? Isso vai vir à tona também para o debate. Secretário, e como é que a gente pode garantir, se é que essa garantia ela existe hoje, que essa discussão não vai se perder no meio do caminho? Porque a gente falou aqui do caso da Gabriela, que acabou tomando repercussão por tudo que envolve esse caso, mas poderia tranquilamente acontecer com qualquer um de nós amanhã, no próximo jogo, na semana que vem. Como que a gente garante que isso vai sair do papel, que a CBF, por exemplo, vai pensar em algo, vai propor aos estados, ao governo federal, e que aqui a gente não vai ter algo ali só no papel, e sim algo efetivo acontecendo ali, um acompanhamento melhor dessas torcidas? O debate é muito complexo. Ontem eu dialoguei com o Eduardo Castro à noite na Band News e ele relatou um caso que eu lembro bem, há 30 anos atrás, na Supercopa São Paulo, que morreram torcedores do Palmeiras e do São Paulo. 30 anos atrás. Então esse debate ele é longo,
ele vem se arrastando ao longo dos tempos. Nós temos que ter convicção que chegou o momento que precisamos ter uma resposta rápida. Este governo de 6 meses, esse ministério que está sendo retomado, que ainda é um processo de construção do próprio ministério, é uma política pública, o esporte e lazer, ainda em construção nesse país. Esse debate da violência não perpassa apenas por nós entendemos. Tem coisas que tem que ser imediata e são forças de segurança, e aí nós dependemos muito de cada estado, de como eles vão agir. Tem algo a médio prazo, que é garantir o debate, ter aprovação de leis no Congresso para que o Estado Nacional possa agir. E tem algo que ele é processo. A educação, aquilo que é lá dentro de casa. E aí uma reflexão, se você me permite. A família, quando o pai torce para um time, ele dá a camisa daquele time para o seu filho ou para a sua filha. E a partir daí o outro passa a ser um inimigo. Infelizmente vem sendo tratado assim ainda. E a gente não entende que para ter o jogo precisa ter o outro, precisa ter o outro time. Quando a gente é molequinho ou menininha, a gente ainda fala que nós vamos jogar contra. Vamos fazer um contra? Nós não jogamos contra ninguém, nós temos que falar que nós vamos jogar com alguém, para identificar o outro. Quando você coloca a torcida única, você reforça a não existência do outro. É o Estado, do meu ponto de vista, assumindo a sua incompetência na gestão da segurança pública. Uma outra questão, quem marca muitos gols no Brasil, ele é artilheiro, mas aqui a gente diz que ele é matador. Eu quero dizer que esse processo da educação que a gente tem que começar em casa, nas escolas, isso é a longo prazo. Esse debate tem que vir à tona. É óbvio que eu falar para você, olha, dou a garantia, não pode ser assim. Existe um compromisso deste governo, do presidente Lula e da ministra Ana Moser, e foi dado expressamente ordens para que a gente cumpra o mais rápido possível e apresente à sociedade brasileira propostas concretas de encaminhamentos. E é importante mesmo. Tudo isso acaba reverberando um momento de intolerância muito grande que a gente está vivendo, né? No futebol está sendo assim, no trânsito está sendo assim. Qualquer discussão banal na rua também acaba terminando em violência, em briga física mesmo, enfim. O esporte está levando isso também, como a gente viu aí para as ruas. Desculpa interrompê-lo, eu tenho um filho São Paulino doente. E o pai é palmeirense. O meu filho é de ir no estádio, ele vai, todo jogo de São Paulo, ele vai no Morumbi. Eu estou à frente de uma Secretaria Nacional de Futebol e eu fico inquieto. Não é porque é lá no Morumbi ou porque é a torcida única que nós temos essa segurança que não vai acontecer nada. É porque a questão da violência que você coloca, ela está muito presente hoje e banalizada na nossa sociedade. Verdade. Por isso, querer trazer apenas para o debate do tema esporte, futebol, violência, a gente apequena um problema que nós temos muito sério de nação. Nós temos que dar a nossa contribuição, é claro. Temos que sim. Aliás, o futebol é a nossa paixão nacional. Mas nós temos que ampliar esse debate e aí com a imprensa, com as universidades, as escolas, torcidas, todo mundo está envolvido num grande projeto de país entender que o campo de futebol é o espaço da família, da alegria, das mulheres, das crianças, de todos, né? Esse debate, claro, falar assim parece simples, mas nós sabemos que não é. Mas tem jogo Palmeiras e São Paulo na quinta-feira, Copa do Brasil. Meu filho não pode ir porque ele é São Paulino. Eu não penso que seja justo essa relação de negar o outro na possibilidade de não estar no jogo. Mas eu tenho certeza que ele vai estar em algum lugar assistindo o jogo. Aí o pai não fica tranquilo. Então, mais do que ninguém, um pai aqui falando quer resolver isso o quanto antes. É isso, o senhor tem toda a razão mesmo, é o que todo mundo sente. E há muita gente que está se afastando dos estádios, se afastando de uma atividade que é tão prazerosa, às vezes em família, num estádio, por exemplo, torcer para um time que você gosta por isso, por medo. Porque pode ser um de nós aí no meio de uma confusão dessas, como foi no sábado, por exemplo. E perde a essência, né? Perde a essência, exatamente. Perde a essência do futebol, de curtir, de ser um programa legal. Aqui, como o secretário colocou pra gente, de olha, meu filho tá lá, que bacana, e conversa com a outra torcida. Se a gente vive muito a era do, antigamente era assim, falou, nossa, a gente tá aqui vivendo tempos antigos, como se a gente não conseguisse aproveitar o hoje. Mas a real é que era assim, né? A gente não tá conseguindo, a verdade é essa não mesmo. Tá conseguindo mesmo. E nós temos algo acontecendo hoje, infelizmente, se reproduzindo nas periferias das grandes cidades com as torcidas organizadas do futebol de várzea.
nós temos acompanhado essa violência, que também é citado aqui, ela está chegando naquele futebol que a gente brinca que é o futebol raiz, né? Onde as torcidas se organizam porque o ingresso é muito caro para ir num estádio. Aí eles trazem para a sua cidade, para o seu bairro, reproduzindo aquilo que ele não consegue fazer lá no estádio. E também vem ampliando essa violência das torcidas lá nas cidades, né? Isso é uma cadeia, isso é uma bola de neve e nós temos consciência disso, por isso que urge a gente ter propostas concretas aí para a nação. Secretário, obrigada, viu, por ter falado aqui com a gente, por ter esclarecido essa questão. Parabéns pelo trabalho. A gente conversou com o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luiz Ferrarese. Um prazer e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, secretário. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse assunto, várias reuniões, então, para discutir a questão da segurança nos estádios, no entorno dos estádios também.